Bom dia a todos e todas. Hoje nós estamos aqui num momento muito importante do nosso Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Hoje nós estamos fazendo a abertura do ciclo de debates, reflexões e eventos do Agosto Lilás, em parceria com a GPVID, nosso grupo aí, coordenado pela querida colega Carla. O evento de hoje vai tratar, nesse Agosto Lilás, sobre a violência psicológica. E todo esse ciclo de debates e eventos sobre o Agosto Lilás busca o enfrentamento da violência doméstica, psicológica contra a mulher e a família. Porque apesar, doutora Carla, agora nós vamos passar a palavra para ela, apesar dos avanços institucionais, sociais e legislativos que nós tivemos, ainda temos, e os dados nos dizem, apontam, né, doutora Carla, ainda muitos problemas de desenvolvimento na cultura e na continuidade do alto índice dos casos de violência contra a mulher. E, como nós estávamos conversando um pouco antes do evento, também temos que desenvolver e trabalhar e mostrar e incentivar a diferenciação dos tipos de violência contra a mulher. Doutora Carla Fross é nossa diretora do GPVID. Bem-vinda, querida amiga, promotora de justiça. Quero que tu conte um pouquinho aí, apresente as nossas palestrantes debatedoras e conte um pouquinho aí desse GPVID para nós. Certo. Então, um bom dia a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos. Um bom dia muito especial para a doutora Carla Rodrigues Araújo de Castro, procuradora de Justiça no estado do Rio de Janeiro, que prontamente aceitou o nosso convite para vir nos abrilhantar, então, com sua fala sobre violência doméstica. Um bom dia a todos os colegas, aos servidores que nos ouvem, a todos que nos ouvem pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos ao CEAF. Como disse a doutora Marta, eu estou atualmente na coordenação do GPVID, que é o Grupo Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar no âmbito do estado do Rio Grande do Sul. Hoje contamos aqui com a presença da doutora Karina também, que atua no âmbito da violência doméstica e familiar, na comarca, na Promotoria de Justiça de Alvorada, do estado do Rio Grande do Sul, que também veio aqui, então, fazer parte desse início do Agosto Lilás, todo esse ciclo de debates que nós teremos ao longo do mês de agosto, para falar, então, sobre a violência doméstica. Hoje nós vamos começar, então, falando especificamente sobre a violência doméstica. Eu lembro da doutora Carla falando no início dessa semana ainda, quando do lançamento da campanha nacional da COPEVID, que é a Comissão Permanente de Enfrentamento à Violência Doméstica, ligada ao GNDH, Grupo Nacional de Procuradores Gerais, e na oportunidade a doutora Carla falou muito da importância de saber reconhecer a violência doméstica. Isso é fundamental. Nós temos que compreender, temos que nos habituar com a ideia de que reconhecer a violência doméstica é de extrema importância. É muito importante saber que muitos xingamentos, muitas humilhações pelas quais uma mulher passa no seu dia a dia reduzem enormemente a sua autoestima, podem levar à depressão e caracterizam, sim, violência psicológica. Então, um bom dia novamente a todos e todas. Eu vou inicialmente falar um pouquinho da colega Karina, nossa promotora de justiça aqui no estado do Rio Grande do Sul. A Karina é, então, promotora de justiça, natural do Rio de Janeiro. Doutora Carla, natural do seu estado aí. Graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, graduada, então, no ano de 1998. No mesmo ano, então, nós nos graduamos, doutora Karina. Possui pós-graduação em Direito Penal e Processual Penal pela Fundação Escola Superior do Ministério Público em Direito Processual Penal. Foi aprovada, então, em 2001, no concurso do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, no cargo de auditora pública externa, e é promotora de justiça desde 2000
2004. Então, doutora Karina, seja muito bem-vinda. Obrigada, Karina. A doutora Carla, então, vou apresentá-la brevemente. A doutora Carla é procuradora de Justiça no estado do Rio de Janeiro, graduada em Direito pela Universidade Santa Úrsula, concluiu o curso em 1992, possui mestrado em Direito pela Universidade Gama Filho, concluído em 1999. Doutorado em Direito pela Universidade Gama Filho também, conclusão em 2003. Pós-graduação em Gênero e Direito. Escola da Magistratura, concluída em 2019. Tem 4 livros publicados, depois nós colocaremos ali no chat para que todos, então, possam ter acesso aos seus livros. Doutora Carla, seja muito bem-vinda, então, ao estado do Rio Grande do Sul, ainda que de forma virtual. Tomara que em breve possamos realizar, então, um evento, ou aqui no Rio Grande do Sul, para que a senhora possa vir, então, nos visitar, ou mesmo no Rio de Janeiro, que a senhora possa nos convidar, então, para ir visitá-la. Então, a palavra é toda sua. Muito obrigada, desde já, pela sua participação. Bom dia a todos e todas. Que bom estar no Rio Grande do Sul. Estou até sentindo um friozinho. Mentira, está um calor muito grande aqui no Rio de Janeiro, mas soube que aí está fresquinho, está chovendo. Então, eu sou do Rio de Janeiro. Enquanto eu vou me apresentando, né, de uma forma mais simples, né, do que tanto o currículo, eu queria que vocês botassem no chat a cidade de vocês, se são de Porto Alegre, de onde são, que eu vou lendo aqui. Mas então, eu sou Carla, eu trabalhei praticamente toda a minha carreira no Ministério Público na parte criminal, e há alguns anos atrás, eu, por um acaso, daqueles acasos que não são coincidências, parece que são propósitos, eu fui parar na violência doméstica. E ali me encantei. E me encantei porque, enquanto eu estava trabalhando no crime, a gente vê furtos, tráficos, roubos, mas são fatos isolados na vida das pessoas e a gente não tem muito como evitar nem como mudar. Mas na primeira semana que eu comecei na violência doméstica, eu vi, não, eu posso fazer a diferença na vida dessa mulher. Ou mais ainda, eu posso fazer a diferença na vida de outras mulheres que ainda não chegaram na justiça. Então, esse foi o meu encantamento na violência doméstica. Tem outras áreas do Ministério Público que a gente tem uma forma de atuação que pode estar mais próxima da população de uma forma geral, como infância, mas eu me encantei pela violência doméstica. Então, estou vendo aqui nos comentários os lugares que vocês são. E por que eu pedi para vocês darem esse bom dia, dizerem de onde vocês são? Tem um motivo, né? Muito se fala em paridade de gênero numa mesa. Estamos aqui numa mesa, né? 4 mulheres, que ótimo, adoro, falando da Lei Maria da Penha. Mas essa paridade que a gente pede numa administração, numa banca de concurso, numa mesa de debates, na administração, no poder de uma forma geral, né? Eu noto que nem sempre existe uma paridade na plateia. Porque muito ainda se tem no imaginário da sociedade que violência doméstica é coisa de mulher. Então, não foi de propósito que eu pedi para vocês me darem um oi aqui pelo chat. Eu vi que tem homens aqui. E que bom que tenham homens aqui. Mas, como eu suspeitava, a maioria da nossa plateia é feminina. E muitas dos profissionais que atuam em violência doméstica, da advocacia, da Defensoria Pública, do Ministério Público, das juízas, também são mulheres. Por quê? Será que violência doméstica é coisa de mulher? Será que só interessa a mulher? Será que existe um contexto em que sou eu, Carla, atuando no Ministério Público, e ela, a vítima, separada, porque ela tem alguma questão emocional, porque ela tem uma dependência financeira, uma dependência emocional? Será que sou eu, assim, e ela lá? A partir do momento que a gente entender que a violência doméstica ou a violência contra a mulher, até de uma forma mais ampla, com os estupros, assédios,
mas a gente está tratando aqui da violência doméstica, que ela não é um problema da mulher, mas sim de todos nós. Quando uma mulher sofre violência doméstica, todo o círculo dela de colegas, homens e mulheres, amigos, amigas, familiares, filhos, todos são atingidos. Outro dia, o meu filho, tenho 2 filhos meninos, né, já grandes, um deles veio me dizer assim, a mãe do meu colega, ela sofre violência. Minha casa não tem violência. Na minha família mais próxima dele, também não tem violência. Mas essa casa que eu não conheço, dessa mãe do coleguinha da escola, que eu também não conheço, essa história atingiu meu filho. E deixa de ser um problema daquela família, passa a ser um problema meu. Quando tem no prédio ou numa vizinhança uma mulher que está sendo agredida, que tem gritos, a polícia é chamada, isso não atinge só aquela casa. É todo um contexto. E quando esse agressor continua batendo nessa mulher, desrespeitando essa mulher, passa aquela sensação, primeiro, de impunidade. Não acontece nada mesmo. E segundo, de que a mulher tem que aguentar isso. Mas o nosso trabalho é exatamente mudar essa cultura, transformar esse posicionamento, como já vem mudando, né, de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Sim, mete-se a colher, o garfo, mete-se a caneta na hora que a gente tem de fazer as nossas manifestações, as nossas decisões. Mas vamos falar, então, da Lei Maria da Penha, que nos últimos tempos tem assim assombrado o Ministério Público do Rio de Janeiro com casos assim terríveis. Quando eu penso que eu já cheguei assim no limite da violência, com um caso, por exemplo, da violência sexual praticada, que todos devem ter tido conhecimento, de um anestesista, a mulher que estava na sala de parto, parece que é o ápice do ápice. Como alguém vai praticar esse tipo de violência, que é sexual, que é contra a mulher, mas não é violência doméstica. Quando acontece isso, a gente pode pensar, não tem nada pior do que isso. Aí, 2 semanas depois, semana passada, uma mulher foi encontrada, não sei se vocês souberam aí, que estava 17 anos presa em cativeiro. 17 anos, com os 2 filhos, que hoje são adultos, um de 19 e um de 21 anos. Parece filme de terror. A gente custa crer que isso seja realidade. E esses 2 filhos tinham uma compleição física de criança, nunca foram à escola. Pareciam que estavam em campos de concentração, trancados o tempo todo, com material à prova de som, sem luz. E o apelido, como esse agressor ficou conhecido, DJ. Por quê? Ele colocava som alto para que os vizinhos não ouvissem. Aí eu fiquei pensando ontem, ia falar, sempre falo do Rio de Janeiro porque sou assim, sempre sufocada com essas notícias. Mas aí eu fui dar uma olhadinha no Rio Grande do Sul, né? Já que estou em terras gaúchas. E não é que eu vi um caso de um homem que entrou pelo assoalho da casa da mulher, manteve ela também em cárcere privado por alguns dias, enquanto preparava comida, não dava comida para ela, e cavava a cova dela ao lado da casa. E aí a gente dimensiona que a violência contra a mulher... Vou fazer uma pausa aqui para só fazer um esclarecimento. Quando eu falo violência contra a mulher, estou falando do estupro, aquele que acontece na rua, num lugar deserto. Eu estou falando do assédio sexual no trabalho, de um chefe, de um treinador, com as suas atletas, com as suas funcionárias. Estou falando da importunação sexual, que é aquela roçada no ônibus, o não é não do carnaval. Violência doméstica mais restrita, no âmbito ali da família,
no âmbito doméstico, de quem mora na casa, e principalmente com companheiros e ex-companheiros. Então, a gente trata da Lei Maria da Penha, mas sempre tangencia, porque a violência doméstica é uma violência de gênero, é uma violência por a mulher ser mulher, porque culturalmente nós temos um machismo que impera na nossa sociedade. Então, tangencia muito em alguns exemplos, em alguns casos, com a violência contra a mulher. Por isso eu vou falando de violência contra a mulher e violência doméstica. Mas, então, Lei Maria da Penha é a lei mais conhecida do Brasil. Qualquer lugar que vocês forem, e aí, Marta, conhece todo o Brasil, ou quase todo, tem alguém do mais humilde, o mais simples, até o doutor, o CEO de uma empresa, que sabe que se bater em mulher, dá Maria da Penha. Só que nem todos, eu diria que a grande maioria, até os profissionais da justiça, nunca pararam para ler a Lei Maria da Penha toda. A maioria também não sabe que a Lei Maria da Penha, tem 3 pilares. Um é a parte de criminalização. Sim, é aquela ideia de que se bater na mulher vai preso. É isso? Ok, punição. Mas eu tenho também um aspecto de proteção, que são as medidas protetivas. Muita gente sabe que tem medida protetiva. Mas tem um outro pilar que é de suma importância, e eu diria que para nós do Ministério Público, uma grande área de atuação, que é a prevenção. É fácil quando eu trago nos jornais, eu rapidamente descobri esse caso do Rio Grande do Sul, vocês ficaram sabendo, provavelmente desses do Rio de Janeiro, que chamaram muita atenção da mídia, mas são casos de extrema violência. Já é o final. Quando uma mulher morre vítima de feminicídio, sai no jornal. Agora, qual é o iniciozinho da violência doméstica? É a violência psicológica, que foi o que eu combinei com a Carla e com a Karina para a gente falar mais sobre hoje. Porque se a gente puder antecipar esse percurso da violência, essa escala da violência, para evitar um feminicídio, para evitar uma lesão corporal grave, para evitar uma agressão sexual, para evitar uma lesão leve, e a gente conseguir, numa primeira violência psicológica, interromper esse ciclo. Mostrar para esse agressor, não, esse é o teu limite, daí você não pode passar. Mostrar para a mulher, olha, esse é o prenúncio, é um mau prenúncio de que algo pior vai acontecer. E aí a gente interrompe o ciclo da violência. A gente vai evitar violência patrimonial, violência sexual, violência física e, no seu pior aspecto, no ápice da violência, o feminicídio. Só que falando de notícias, eu vou falar algo aqui do Rio de Janeiro. E eu tenho me empenhado muito nesse sentido, mas eu acho que nós temos que expor também os nossos desafios, né? Porque é aniversário da Lei Maria da Penha, no domingo, né? Não é só celebrar, temos que celebrar, mas temos que também contextualizar, né? Até onde a gente já foi e o que precisa ser feito. Então, falando sobre notícias, aqui no Rio de Janeiro tem um portal do Ministério Público, Instagram, internet, enfim, toda uma parte de comunicação social. Quando aqui no estado do Rio de Janeiro tem uma denúncia de violência psicológica, eu, como coordenadora do Centro de Apoio, eu mando publicar na internet. Aí eu pergunto para vocês, né? Servidores, funcionários, estagiários, meus colegas, promotores e promotoras de justiça, quando tem uma denúncia de furto, isso é assunto para a coordenadoria de comunicação de vocês? Quando tem uma denúncia de um tráfico de entorpecente, será que a doutora Marta se preocupa em fazer um evento porque teve uma denúncia de tráfico? Quando tem um acidente de trânsito, sem maiores consequências, lesões, será que isso também é notícia? Eu respondo, não, isso não é notícia. Porque inícios de processo por furtos,
tráfico, homicídios. Isso acontece rotineiramente. Mas denúncia de violência psicológica é notícia. E por que é notícia? Porque é raro. É raro e nós queremos incentivar os colegas a denunciarem, a polícia a registrar essa ocorrência. Então, vamos voltar aqui um pouquinho no tempo. A Lei Maria da Penha disciplina as formas de violência doméstica. Violência psicológica, violência moral, que são os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Violência sexual, aquele constrangimento do ato sexual, qualquer forma do ato sexual, que a mulher não se sinta à vontade, por meio de violência, chantagem, ameaças, manipulação. E a violência física. E não precisa deixar hematoma, pode ser um chacoalhão, um puxão de cabelo, isso é violência física. Só que, o que é essa violência psicológica que estava na Lei Maria da Penha? Até o ano passado a gente ficava meio perdido. O operador do direito era um crime de ameaça, muitas vezes, outro constrangimento ilegal, mas tinha uma névoa ali, um lugar cinzento, que a mulher, ela dizia, eu estou em sofrimento. A gente via ela falando sobre humilhação, sobre controle, isolamento, mas aonde que eu vou colocar isso dentro do Código Penal? Porque a Lei Maria da Penha só tem um crime, que é o descumprimento da medida protetiva. Os outros todos a gente usa a legislação penal. Até que o legislador, no ano passado, criou o tipo penal de violência psicológica. Também foi um ano muito auspicioso. Tivemos a tipificação do crime de perseguição, de stalking, a campanha do Sinal Vermelho. Enfim, foi um período legislativo muito propício ali no combate à violência doméstica. Mas a minha questão é a violência psicológica. Então, nós temos um tipo penal que foi amplamente comemorado, divulgado. Só que a mulher, quando ela vai uma delegacia de polícia, ou quando ela chama uma viatura policial, e ela fala assim, eu estou sofrendo violência psicológica. Aí perguntam para ela assim, mas ele te bateu? Isso parece bordão. Mas ele te bateu? Ela responde, não, eu. E aí a polícia, no primeiro momento, fica muito perdida. Então, assim, aonde que eu vou colocar isso? Como eu vou descrever um crime de violência psicológica? E manda essa mulher para casa. Não, olha só, vai resolver isso, aqui não é o lugar, não tenho como registrar essa ocorrência, ou, na melhor das hipóteses, coloca lá um crime de ameaça que não teve ameaça, num caso. Pode ser que em outros tenham, mas em muitos casos não tem ameaça. E o que é essa violência psicológica que está no tipo penal? A lei fala em... Anotei aqui para alguns tópicos para eu... cadê aqui o papelzinho? Em manipulação. A mulher, ela fica presa como se ela estivesse numa teia de aranha. Ela não consegue se mexer. Como se o agressor estivesse ali tecendo aquela teia. Como se ela fosse um fantoche e ele estivesse manipulando. Esse é o artifício normalmente usado para manter a mulher nessa situação de violência inicial e depois que se propaga aí no tempo. O isolamento dela, da sua rede de apoio. Nada, eu acho, que é melhor para fortalecer uma mulher, para que ela rompa esse ciclo, que ela saia de um relacionamento abusivo, do que a rede de apoio. Contar com a família, com os amigos, com os colegas, se essa rede inicialmente ela não existe ou ela é precária, com uma segunda rede. E aí nós vamos para os equipamentos públicos, Ministério Público, Defensoria, a polícia. Mas se a mulher está isolada, e muito aconteceu isso durante a pandemia, se a mulher está isolada e ela não pode ter um Instagram,
as senhas do celular dela, de WhatsApp, e-mail, tem que estar com o agressor, porque afinal, se ela não tem nada para esconder, por que não ele ter todas as senhas? Se ela não pode ir na casa da família, sempre com uma desculpa. Ah, sua mãe não gosta de mim, sua irmã tem inveja de você, aquela sua prima é uma vagabunda, o que você vai fazer perto dela? E a mulher está se isolando. Isolando da onde? Da sua rede primária de apoio. Tem uma confraternização no trabalho, na escola, com amigos. Não, você fica comigo. A gente vai ficar juntinho, vamos fazer aquele programa. Aí a mulher vai se sentindo amada, vai se sentindo querida, vai se sentindo protegida, e, na verdade, cada vez ela se isola mais. Se isola dessa primeira rede. Mas a gente vai além. Se ela também não tem essa rede, e ela, obviamente, se sente envergonhada de estar sofrendo violência. Isso não é alguma coisa que se diga fazendo uma unha, numa roda de pessoas. Ela tem vergonha. Também tem medo do agressor. Ela acaba ficando impedida de acessar a rede dos equipamentos públicos. Ela tem medo de ir na delegacia. Ela é desincentivada. Ela pensa, será que ele vai ser preso? Mas ele é o pai dos meus filhos. Ele que sustenta a casa. Quem é que vai me querer se não for ele? Ela está tão desvalorizada dentro da violência psicológica que ela acha que ninguém vai querê-la. E aí ela também não chega numa rede de apoio de um centro especializado de atendimento à mulher, uma casa da mulher, não chega no Ministério Público, nem na Defensoria Pública, e está isolada. Junto com esse isolamento vem aquela limitação de ir e vir. Você não vai sair com essa roupa, você não vai sair com esse batom, mas você vai ficar em casa, às vezes de uma forma ostensiva, às vezes mediante uma chantagem emocional. A humilhação. Tudo isso está no tipo da violência psicológica. Estou destacando alguns verbos. A humilhação, que vem muito junto com uma desvalorização da mulher. Você não faz nada direito, você não é uma boa mãe, você não é uma boa mulher, você não é uma boa amante. Amante que eu digo no sentido sexual do relacionamento. Ela não serve para nada. Aí vocês pensam assim, poxa, mas a mulher tem que ter autoestima, né? Não dá para ela ficar acreditando na primeira coisa que acontece. Só que se ela ouve isso todo dia, se ela está trancafiada dentro de casa, se muitas vezes ela só sai para trabalhar e voltar e ainda assim vigiada, ela acredita, sim. Com o passar do tempo, ela passa a acreditar. E aí entra aquela fala que eu acabei de falar, né? Fala que eu acabei de falar, ficou horrível. Quando o agressor ele fala, né? Ninguém vai te querer, só eu para te aturar. Ela está sem autoestima, sem amor próprio. Ela se sente um nada, um zero. E as piadinhas, a ridicularização. Às vezes a ofensa, ela não é tão aberta. Às vezes a ofensa ela vem muito camuflada, com uma piada, um contexto. E isso também vai menosprezando a mulher, humilhando a mulher. Eu sou uma que sou a chata do WhatsApp. Em grupo que eu estou, ninguém faz piada com mulher, ou piada de mulher, ou com alguma mulher conhecida. Porque eu só vou logo falando, não gostei, não tem graça. Aí todo mundo fica naquela situação, assim, que se fosse um grupo de amigos, fica constrangedor, assim, aquele silêncio. E muitas vezes em reunião, em jantar, já teve casos aqui, são parentes, né? De eu estar junto com colegas do Ministério Público, e aí um homem chega para mim, eu ia falar alguma coisa, mas eu não vou falar porque a Carla está aqui. Ótimo, não fale mesmo. É esse trabalho que a gente tem que fazer, para não naturalizar essa forma de tratar a mulher. Mas, fechado esse parênteses, homens que costumam quebrar objetos dentro de casa, uma mulher está lá, ele não a machuca, o objeto também não é dela para entrar numa violência patrimonial, mas ele quebra de raiva o celular dele do lado da cabeça dela. Isso amedronta, isso vai acuar a mulher.
que fica aquela sensação de estar pisando em ovos, de evitar a próxima briga, a próxima discussão, uma esperança tola, porque ela não vai evitar a próxima briga, a próxima discussão. Então, a mulher, nesse contexto de violência, ela chega lá na delegacia e fala assim, então eu quero registrar a ocorrência por violência psicológica. E o policial fala assim, não, mas aqui no tipo penal fala assim, tem que ter um dano. Qual é o dano? Ela vai dizer assim, eu vou falar assim, eu não como direito, né? Mas compulsões, né? Eu como muito, eu como pouco, eu durmo muito, eu não durmo, o meu emocional está desregulado, eu estou sempre com aquela angústia no peito, eu estou com pensamentos repetitivos, eu não consigo me concentrar para trabalhar, não consigo me concentrar, eu não consigo me divertir. Tudo o que eu faço não tem graça, porque eu estou sempre nervosa, eu estou sempre inquieta. Então, são alguns exemplos que eu ouço algumas mulheres falarem, né? Que eu estou repetindo para vocês, mas é um rol infindável de situações que quem já passou por alguma situação dessa sabe exatamente essa sensação que eu estou exemplificando aqui para vocês. E aí ele diz assim, não, mas aqui não tenho o que fazer, não. Aí eu fiz um trabalho aqui junto às delegacias especializadas de atendimento à mulher, as DEANs, para que esses registros fossem feitos. E eles colocaram como uma orientação em termos de questionamento para serem feitos nas delegacias. Por enquanto, nas DEANs, mas a gente está num caminho, numa construção, para que qualquer delegacia de bairro, uma delegacia distrital, qualquer delegacia seja próximo ali da mulher, e ele possa, o detetive, investigador, aí depende da carreira, né? O policial que está ali de plantão, ele tem algumas perguntas que ele possa fazer para colocar no registro de ocorrência, no depoimento dessa mulher, que caracterize esse sofrimento. Então, já tem uma parte da polícia. Ok, estão fazendo registro. Não sei, isso eu não consegui descobrir como é que está no Rio Grande do Sul, mas já estão fazendo registro. Isso eu tenho uma noção, até por conta do nosso encontro. Nós temos um encontro dos promotores e promotoras de violência doméstica de todo o país. Então, vai um ou dois representantes de cada estado. Nós tivemos um encontro no finalzinho de junho, e os representantes de cada estado, eles falam, no meu estado está acontecendo isso, no meu estado eu estou com essa dificuldade. E a gente constatou, no último encontro que teve, de que muitos, tanto na delegacia, na investigação, quanto também para iniciar o processo, estavam solicitando, exigindo um laudo pericial, um laudo psiquiátrico para realizar, para existir, tipificar esse crime de violência psicológica. Eu vou parar com vocês aqui. Depois eu quero que a doutora Karina me fale, né? Quantos médicos, peritos, psiquiatras tem no Rio Grande do Sul? No Rio de Janeiro não tem nenhum. A mulher, ela vai... Mas eu vou perguntar logo, né? Eu só não ficar falando. Me diga, doutora Karina, quantos médicos psiquiatras tem no Rio Grande do Sul, peritos? Olha, doutora, pelas informações que eu tenho, a situação hoje dos médicos peritos em todo o estado para atender todas as áreas, inclusive as perícias que dizem com os crimes que atingem vulneráveis, eles sofrem pela falta de profissionais. Inclusive, concursos realizados não conseguem suprir todas as vagas exatamente pela falta de profissionais interessados, né? Isso tem sido uma discussão aqui no estado, inclusive, tem sido feito movimentos, né, no sentido de tentar alterar essa situação que o estado vive pela falta de peritos em todas as áreas, né? Alterando não só os editais, para que talvez seja especificado nos editais
para que tipo de perícia esses médicos estão prestando o concurso, para que, então, na hora da lotação, sejam destinados, né, especificamente as perícias voltadas à avaliação de vítimas vulneráveis, de crianças, adolescentes, vítimas aí desses estupros dos crimes sexuais, e peritos que atendam à rede, né, da violência doméstica. Eu acho que está sendo feito um movimento, mas a realidade atual é a falta de profissionais, né, doutora Carla? A senhora pode... A doutora Carla faz parte de um comitê aí do Estado que avalia sobre vários aspectos a questão da violência doméstica, e as informações, pelo menos, que eu tenho, doutora Nessa. Exato, com certeza, se nós dependermos, doutora Carla, de perícias para ajuizar uma ação, para processar um agressor por violência psicológica, nós não vamos poder oferecer nenhuma denúncia. Porque é justamente isso, nós não teríamos como, além de a gente verificar que não há necessidade, se passarmos a exigir isso, não teríamos como processar nenhum agressor. E doutora Carla, essa questão da perícia também passa pelo conhecimento e a capacitação dos profissionais, que desde o atendimento, né, pela Polícia Militar, depois o registro na Polícia Civil, de que nós estamos falando de um delito que, para a configuração, não exige um CID, né? Esse sofrimento emocional que caracteriza a violência psicológica do tipo penal, ele não é aquele sofrimento que é categorizado numa patologia, né? E que, então, sim, para fins de configuração da materialidade delitiva, se exigiria essa perícia, né? Mas aí nós estamos falando da lesão corporal, né? E da lesão à saúde mental, a ofensa à integridade mental dessa mulher, que daí já foge ao tipo do 147. Perfeito. Exatamente. Então, nessa reunião de promotores e promotoras de justiça, que ocorreu no Espírito Santo, nós fizemos um enunciado. E eu vou ler para vocês, me permitir ler o enunciado para vocês, né? Ainda ele não está no trâmite de publicação, então a gente não tem um número para esse enunciado do Ministério Público. Só fazendo uma observação, do Ministério Público de todo o Brasil, do qual participou também o Ministério Público do Rio Grande do Sul. Houve uma votação e esse enunciado foi aprovado. Não tem um caráter de vinculação, sim de uma orientação, mostrando aí um entendimento para a gente tentar, de alguma forma, uniformizar esse combate à violência doméstica, em especial a violência psicológica. Então, o enunciado diz o seguinte: o crime de violência psicológica, previsto no artigo 147, letra B do Código Penal, pode ser provado. Nós estamos falando de provas aqui. Está falando de perícia, um meio de provar. Então, ele pode ser, como eu vou provar? Como uma mulher chega na delegacia e fala assim, eu estou sofrendo um crime de violência psicológica. A pergunta é, mas qual prova você tem? Então, vamos responder aqui. Pode ser provado pela palavra da vítima, suas declarações. A palavra da vítima é um dos elementos de prova mais importantes na violência doméstica. Depoimento de testemunhas. Ah, mas que testemunhas? Aquela mulher que está do lado dela, que vê que ela está sofrendo, que viu uma conversa de WhatsApp, aquela amiga, a vizinha, que ouve gritos, pedidos de socorro, aquela mulher que estava numa conversa, colocou no viva voz. Pessoas que saibam que ela está sofrendo violência. Então, depoimentos de testemunhas, relatórios de atendimentos, pode ser que ela vá na equipe técnica de algum equipamento público, e aí eu não sei quais são as siglas aí do Rio Grande do Sul, e cada cidade também aqui no Rio tem uma sigla diferente, mas é um equipamento público, municipal ou estadual, que tem ali um atendimento psicossocial à mulher. Então, relatórios desse atendimento, que pode ser privado. E aí, desculpa, eu sempre gosto de fazer nesse ponto aqui uma ressalva. A mulher que tem uma condição financeira mais favorecida, ela pode ir num psiquiatra, num psicólogo e pagar por esse atestado, que vai servir depois por uma perícia indireta, talvez.
Mas aquela mulher da periferia, aquela mulher mais humilde, sem condição financeira, às vezes ela não tem acesso ao psiquiatra, ao psicólogo, para ter esse relatório. Daí por que todo esse nosso movimento para que não seja necessário para o crime de violência psicológica. Já que a lei não fala nada disso, em termos de dano, essa comprovação. Mas então, continuando, né? Continuando, repetindo. Palavra da vítima, depoimento de testemunha, relatórios de atendimento ou quaisquer outros elementos que comprovem esse impacto na vida da mulher, no seu desenvolvimento. Eu estou lendo o enunciado: controle de ações, determinação da vítima e... podia ser só isso. E prescinde da realização de exame pericial. Ou seja, para esse crime, não precisa de exame pericial. Junto com essa reunião de promotores, também existe uma reunião de juízes e juízas que tratam da violência doméstica. E eles se reuniram uns 2 meses antes de nós. E lá também eles discutiram e fizeram um enunciado. Como foi antes, o dele já está publicado, que é o enunciado número 58 do Fonavide. Esse mais curtinho, mas dizendo simplesmente que para a configuração do crime de violência psicológica não depende de realização de exame pericial. 58 do Fonavide. Fonavide é esse encontro de juízes de todo o país que trabalham com violência doméstica e familiar. Mas uma dessas formas aqui, que está no enunciado que eu disse, é a prova testemunhal. É aquela amiga, né, que aí eu já vou pedir para a produção engatilhando aí o vídeo que eu vou pedir para colocar, é aquela amiga que é sua confidente. Às vezes nem sempre é uma amiga tão próxima, às vezes é uma amiga mais distante. A gente elege, né, isso é a psicologia que fala, a gente elege uma pessoa que é da nossa confiança. Nem sempre é uma pessoa que a gente conversa para tudo. Então, eu posso ter uma amiga que eu falo as coisas mais do trabalho. Eu posso ter uma amigo, né? Uma amiga que eu fale mais as coisas relacionadas a relacionamentos afetivos, né? Em outras palavras, reclamar do marido. Aí eu vou reclamar com essa amiga. Tem uma outra que a gente vai e fala dos filhos. Então, essa pessoa que a gente elege, né, como uma pessoa de confiança, pode ser mais de uma, pode ser um grupo de 2, 3, a gente divide e compartilha. É essa amiga que pode ajudar a mulher. E aí, com base no crime de violência psicológica, né, esse movimento que nós queremos para que seja tipificado, essa reunião que nós tivemos de promotores e promotoras de justiça, nós fizemos uma campanha, que é a campanha Toque de Amiga, que eu vou pedir ali, se Carla quiser, ou Karina, apresentar essa campanha, e aí depois a gente colocar o vídeo. Campanha, nós tivemos acesso aqui a esse vídeo maravilhoso, acho que foi uma iniciativa bárbara, porque consegui demonstrar para a sociedade civil
no que se configura essa violência psicológica e de uma forma clara e trazer para ela essa possibilidade de comprometimento, né, de ao saber ou ter notícia de que uma amiga, uma pessoa próxima vivencia uma situação em que se apresenta evidente que ela está dentro de um relacionamento abusivo, de que um ciclo de violência está começando a se apresentar ali, e estimular essas pessoas a alertarem a amiga e a promoverem um pedido de ajuda por parte dessa amiga, me parece que nesse momento em que esse tipo penal, né, nos propõe essas reflexões, essas discussões, é realmente uma campanha que desperta, né, para o comprometimento daquilo que a senhora inicialmente falou, que a questão da violência doméstica, seja ela de que ordem for, mas a violência psicológica, ela é um problema de todos nós, porque de uma forma ou de outra, ela vai atingir outras pessoas, né? O entorno dessa vítima, incluindo essa própria amiga, né? E a sociedade como um todo, que, inclusive, arca com os custos desse tipo de violência, né? Então, acho que é uma campanha que fala uma linguagem bastante esclarecedora, especialmente para o público jovem. Doutora Carla, doutora Carla, eu até estava pedindo para passar o segundo vídeo, né? Porque são 4, né? Nós começamos, então, na segunda-feira, nós já colocamos, então, nas redes sociais do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, esse primeiro, e hoje nós já iremos colocar esse segundo. Então, eu gostaria até de pedir para passar o segundo, logo na sequência, né? Até para os colegas já terem a oportunidade de ver, e todas as pessoas que nos assistem, que hoje, então, nós estaremos divulgando esse segundo vídeo. Podemos colocar agora? Então. Podemos colocar agora? Claro. Então, vamos ver o segundo vídeo, então. Já convido a todos, então, que esse é o vídeo, então, que estará sendo divulgado hoje, no estado do Rio Grande do Sul. Eu já repasso, então. Eu vou passar ali, daí nós passamos no final, pode ser, doutora Carla? Claro. Pode prosseguir. Então, tá bom. Então, enfim, a problemática, eu acho, do crime de violência psicológica, eu queria colocar para vocês, né? Basicamente é isso, né? A gente tem leis no Brasil que pegam, e infelizmente outras que não pegam, ou que ainda não pegaram, né? Eu acho que a lei 14.188, que foi a que tipificou o crime de violência psicológica, ela está com uma dificuldade de pegar, né? Mas a gente está lutando, e esses encontros, esses enunciados, tanto dos juízes e juízas, quanto dos promotores e promotoras, é exatamente nesse sentido, né? Para que esse ciclo da violência seja interrompido, como eu disse no início, como eu disse quando comecei a falar, bem no início, naquela primeira violência psicológica, né? Eu estava vendo um vídeo desse caso que eu mencionei de vocês, do Rio Grande do Sul, e eu fiquei muito impactada com a fala da mulher, essa que o marido, ex-companheiro, não sei, fez um buraco por debaixo da casa dela, né? E ela teve ali com um risco eminente de morte. E ela dizendo, peçam ajuda logo na primeira violência, na primeira ofensa. E eu acho que é isso, né? A gente tem que conscientizar aquela mulher de que aquilo não é normal, aquilo não é saudável, e que sim, ela precisa de ajuda. E o toque de amiga vai muito nesse sentido, de uma mulher poder ajudar a outra, ou um homem, alguém que esteja ali no convívio. Mas passa muito, e toda a minha fala é nesse sentido, do conhecimento, da informação. E a gente está com a doutora Marta aqui, que é a diretora, acho que o nome é diretora, enfim, coordenadora, não sei, do CEAF, Centro de Estudos Jurídicos. É coordenadora, diretora, presidente. Manda muito, doutora Marta. Mas qual é o seu cargo para você falar direitinho? Eu sou diretora do CEAF. Diretora do CEAF. Na informação, na educação nas escolas, na rede pública de ensino, educação dos servidores,
educação, os colegas, aprimoramento, capacitação. E eu vou um pouquinho mais além quando a gente fala de violência doméstica, na sensibilização. Quando a gente tem, hoje em dia aqui no Rio é tudo eletrônico, né? Mas quando eu estava em violência doméstica, né? Às vezes na minha mesa, até cheguei a tirar umas fotos, né? Eu tinha tantas pilhas de processo que se eu sentasse, a pessoa que vinha, ela não conseguia me enxergar, porque eu estava num muro de processos. E processo de violência doméstica normalmente é fininho, né? As medidas protetivas são processos finos. Então, eu tinha um mundo de processos ali. Mas identificar que em cada processo tem uma mulher, tem uma vítima, que não está sofrendo ali, não foi assaltada no meio da rua, que ela está sofrendo ali há anos. E aí eu vou lembrar com vocês, eu sempre costumo trazer isso, né? Uma das minhas primeiro dia de audiência em violência doméstica, eu estava ouvindo uma mulher e ela contava que tinha sofrido alguns tipos de violência quando ela estava grávida do filho. E ela contou lá tudo o que aconteceu. E foi falando. Aí, em determinado momento, eu perguntei a idade do filho. E ela me disse assim, está com 15 anos. Era meu primeiro contato com violência doméstica. Naquela hora eu fiquei tão impactada que é como se eu tivesse levado aquele choque de realidade. Eu não conseguia pensar, eu não conseguia nem mais formular pergunta, porque na minha cabeça eu estava assim, gente, essa mulher está 15 anos, o filho está com 15, 16, né, pela gravidez, sofrendo violência. E aquele era o primeiro processo, era a primeira vez que ela estava sendo ouvida. E eu, naquele momento eu não conseguia entender como isso, chega até a gaguejar, como demorou tanto tempo para ela chegar na justiça. Quanto de sofrimento aquela mulher não passou. E a partir daí que quando eu digo que sou apaixonada por essa área, exatamente para fazer com que essa mulher, em vez de esperar os 15, 16 anos, trazer isso bem mais para perto, né? Que não os primeiros 6 meses, no primeiro ano, que ela já descubra e que já possa fazer o registro de ocorrência, procurar ajuda, romper. Né? Se quer fazer o registro, não, a gente incentiva, mas eu acho que nunca deve forçar. Mas romper essa violência. Então, tudo passa pelo conhecimento. Daí a importância de semanas dialogais, como está sendo, como esse evento e tantos outros que eu tenho certeza que são feitos no Ministério Público do Rio Grande do Sul, em todos os Ministérios Públicos, em todas as esferas, sempre falar sobre esse assunto. Mas, como eu dizia para vocês, a Lei Maria da Penha é conhecida de todos. Doutora, aproveitando a sua fala, eu queria propor aqui que a senhora trouxesse para nós como os promotores do Rio de Janeiro têm enfrentado essa questão sob o ponto de vista desse primeiro acolhimento, né, dessas mulheres, porque trazer desde o início, não esperar 15 anos, me parece que passa pela necessidade de que essa mulher, a primeira manifestação dela de querer relatar esse sofrimento que ela vem vivenciando dentro de casa, tenha um bom acolhimento, né? E aí me parece que passa por essa questão da gente ter profissionais, né, de todos os setores da rede qualificados para fazer este acolhimento de uma forma adequada. E, além disso, nós temos enfrentado aqui no Rio Grande do Sul, eu não sei como os promotores hoje no Rio de Janeiro estão se posicionando, né, a questão exatamente da palavra da vítima, porque, por vezes, no momento em que ela é chamada a dar mais detalhes, ou até mesmo já numa audiência a prestar o seu depoimento, ela apresenta um comportamento diferenciado, né? Que pode ser motivado por inúmeros fatores que a gente já conhece, a pressão da família, a falta de apoio após a realização da denúncia, né? E, por vezes, ela busca eximir-se, né? Até de se manifestar naquele depoimento. E nós sabemos que tem aí anunciados já posicionamentos, como a senhora mencionou, do Copevide, do Fonavide, que nos orientam a respeitar, inclusive, a vontade da vítima de não querer, de alguma forma, se manifestar em seu depoimento. Assim como nós temos também a previsão de que a possibilidade dessa vítima, em alguns casos, ser conduzida coercitivamente ainda, tá? E também dela ser ouvida e a coleta desse depoimento se dar
por meio de um depoimento especial. Eu lhe pergunto, né, considerando inclusive que nós, promotores, talvez não tenhamos a capacitação adequada, né, para quando nos deparamos com uma situação como a senhora relatou, que a senhora ficou chocada, né, encaminharmos adequadamente esse depoimento. Então, de que forma os promotores no Rio de Janeiro e qual a sua visão do que tange a percepção da melhor forma de coletar o depoimento dessa vítima, de forma a nós, como agentes da acusação, obtermos a comprovação, né, daquela imputação inicial que nós fizemos na denúncia, sem revitimizar essa vítima. E também sem extrapolar as nossas atribuições, porque hoje também tudo fica gravado, né? E nós, promotores, juízes, temos que ter muito cuidado, né, na forma como a gente manipula, na forma como a gente oferece o questionamento a essa vítima de violência doméstica. Karina, eu acho que é respeito. Eu acho que é a primeira forma que eu diria, né? Tratar a mulher, a vítima, qualquer pessoa com respeito. Eu acho que quando se ultrapassa esse limite do respeito, ocorre a revitimização, ocorre eventualmente um crime de abuso de autoridade, uma não observância da lei Mariana Ferrer. Então, eu acho que passa pelo respeito, primeiro ponto. O segundo, o esclarecimento. A vítima ela tem que ter noção do que vai acontecer. Então, que ela seja explicada. Né? Olha, vai entrar desde o início, né? Mas não desde a investigação, mas principalmente durante uma audiência. Você pode depor na ausência do acusado. Quem é que está fazendo a acusação? Às vezes, o peso da acusação ou o peso da condenação está nas costas da vítima. E não é dela esse peso. Então, sempre que eu fazia uma audiência, a vítima dizia assim, mas eu não quero falar. E aí eu tinha, assim, um discurso, né? Eu quero lhe esclarecer que quem faz a acusação não é a senhora, sou eu, que sou do Ministério Público. Não foi a senhora que começou esse processo. Esse processo, quem começou fui eu, ou foi um colega meu. Não depende da senhora tirar o processo, retirar, como elas falam, quero retirar aqui. Não depende. Independente do que a senhora fale ou não fale, ele pode ou não ser condenado. Dificilmente vai ser no crime de violência psicológica, mas eu tive oportunidade de ver sentenças sendo confirmadas por lesão corporal, a vítima ficando em silêncio, porque eu tinha o depoimento de um policial, eu tinha um laudo pericial, então eu falava para ela, independente do que a senhora fale, ele pode ser condenado ou absolvido, mas também deixava claro que a ausência do depoimento dela, que isso poderia, não era condicionado, que isso poderia levar uma absolvição diante do conjunto probatório. E aí depende de cada caso. Então, eu acho que a gente tem essas duas questões para observar, de fazer informar, esclarecer a ela, e aqui eu trago, né, os artigos 27 e 28 da Lei Maria da Penha, que em muitas comarcas são esquecidos, né, que é a assistência judiciária. A vítima, ela tem o direito, mas ela não pode perquirir esse direito se ela não souber que tem. Mas ela tem o direito de, em sede policial e judicial, lá na delegacia e nas audiências, de estar acompanhada por um advogado ou defensor público. E o defensor público, nessa hora, vai dar para ela um apoio, porque a vítima, quando chega para depor, nós estamos lá naquela posição que dá uma distância, né? O judiciário, o sistema de justiça é muito formal, então está o juiz na cabeceira da mesa, o Ministério Público do lado, aí tem o acusado, com às vezes um advogado, 2, 3, 4, ou Defensoria Pública, estagiária da Defensoria Pública está lá sozinha, do outro lado, encolhidinha. Então, ter um defensor público ali, um advogado, dá a ela ali um apoio, um esclarecimento, e ajuda ela ali eu não digo nas suas declarações, né, do que ela vai falar ou não, mas de que ela possa exercer o acesso à justiça, né, como previsto na Constituição. Então, eu acho que esses são os caminhos. Não forçar a vítima. Eu sou contra forçar a vítima. Sou contra obrigar a vítima a depor.
Eu acho que a vítima ela tem que ter esclarecida. Ela não é uma criança que eu vou tutelar e dizer, olha, é melhor para você isso. Não, ela sabe. Ninguém sabe o que ela passa, a não ser ela, a situação dela, os motivos dela. A gente tem que fortalecer essa mulher, a gente tem que dar subsídios para que ela exerça sua independência e que ela faça as melhores escolhas. Eu tenho, antes de acabar a minha resposta, né? Gente, eu falo muito, né? Um colega meu, Marta deve conhecer, porque conhece aqui o Rio de Janeiro como ninguém, já vi, né? De Angra dos Reis. E ele fez algo que eu achei interessantíssimo, ele é do último concurso, é bom as pessoas assim, jovens, né? Porque vêm cheias de ideias, né? Ele fez um formulário para as vítimas que desistem das medidas protetivas, né? Vai no cartório, eu não quero mais medida protetiva. Aí ele fez um formuláriozinho do que ele entendia de que eram as principais causas. Aí tem lá para a vítima simplesmente fazer um xizinho. Você desistiu por problemas financeiros, porque você é dependente financeiramente dele? Você desistiu por conta dos filhos? Você desistiu porque depende financeiramente dele? Tem a diferença de precisar, depender. Você desistiu porque está com medo? Aí tem lá umas 10 opções. E marca lá o X e tem outros, se ela quiser responder, ou se ela também não quiser responder. Mas o que eu acho interessante dessa iniciativa, né, que eu divulguei aqui para ver se cola com todos os outros meus colegas? Quando a vítima fala assim, eu quero desistir da medida protetiva por conta dos meus filhos. Aí esse meu colega ele faz um trabalho junto à equipe, à rede de proteção lá de Angra dos Reis, para que essa vítima ou as próximas vítimas saibam que pode ter uma visitação assistida, que o fato dela ter a medida protetiva não impede o pai de ver os seus filhos, que essa situação não depende da outra. Se, por exemplo, a questão dela é depender financeiramente, será que essa mulher sabe que tem direito a alimentos provisórios, ainda em sede de medida protetiva? Um outro xizinho que elas marcam assim é porque ele é policial, tem acesso à arma de fogo. Será que a vítima sabe que, na medida protetiva, ela pode pedir a restrição, a suspensão desse porte de arma? Então, são informações que, às vezes, a gente não tem. A gente, às vezes, não tem informação, não obstante tenha no formulário de risco, mas, às vezes, a gente trabalha e não tem essa informação. Então, passar essas informações para as mulheres, para que elas possam aí decidir o que elas, de acordo com cada situação, entendem que seja melhor. Não sei se eu te respondi, Carla. Sim. Doutora Carla, vou aproveitar agora, nós conseguimos ali colocar o vídeo, esse segundo, tá? E é interessante que esse segundo vídeo, ele retoma aquilo que nós falamos logo no início, da importância de sabermos identificar, reconhecer que aquela vítima está sofrendo violência psicológica, e também quanto àquilo que a senhora falou, a importância de muitas vezes a gente arrolar uma amiga que presenciou, que ouviu aquela vítima, né? Que é bem a ideia dessa campanha, Toque de Amiga. Podemos passar? Já vamos colocar, então.
Então, esse é exatamente o segundo, né, doutora? Um dos vídeos, na verdade, que nós teremos 4 para lançar, então, a respeito dessa campanha. Ficou ótimo esse, dá uma ideia, né? Nos alerta sobre a importância de estarmos atentos, que às vezes é uma amiga, uma conhecida que está sendo vítima de violência psicológica. Doutora Carla, nós temos ali uma pergunta pelo canal do YouTube, eu já posso lhe passar? Claro! Nós temos, então, a pergunta ali da Flávia. Existe um tempo médio para que as vítimas de violência doméstica procurem ajuda? Idade ou nível socioeconômico diminuem esse tempo entre a agressão e a procura por ajuda ou não necessariamente? Da sua experiência aí no Rio de Janeiro, especificamente, ou daquilo que a senhora sabe que esteja acontecendo no Brasil como um todo? Eu acho que primeiro esse tempo ele está diminuindo, né? Ele já foi um tempo muito maior, como eu disse, o exemplo daquela mulher que eu fiz audiência, que demorou 15 anos. Mas certamente a mulher demora alguns anos entre o iniciozinho da violência psicológica até ela tomar coragem de dar o primeiro passo. Primeiro, até ela ter coragem de falar. Eu creio, Carla, né? Isso é uma percepção minha, que num primeiro momento a mulher ela fica confusa e ela fica sem aquela percepção. Será que é isso mesmo que está acontecendo? Será que eu estou exagerando? Será que foi isso que ele quis dizer? Então, tem um período aí que ela ainda não está consciente, né, de que isso realmente... É quase que aquele fenômeno que a gente conhece do termo em inglês, o gaslighting, que ela pensa assim, será que eu estou louca? Né? As coisas não devem ser bem assim. Então, esse período assim, que é nebuloso para ela não tem ainda essa consciência, isso aí, às vezes, demora meses, até ano. Assim, e depois ela vai, diante de uma conscientização, né? Não, isso realmente está acontecendo, até ela chegar, não, isso é crime. Né? Aí ela tem que ter a coragem, que não é fácil, é muito difícil, para ela se expor, para ela procurar ajuda. Eu não digo nem para ela ainda ir numa delegacia, mas para ela contar para alguém, como a gente viu aqui pelo WhatsApp, né? Ou para ela pedir um auxílio, procurar um acompanhamento, contar para um familiar. Ela precisa romper barreiras internas de medo, de vergonha, de constrangimento, e aí depois ela se fortalecer para finalmente chegar ali na justiça, de uma forma geral. Então, eu acho que, respondendo a Flávia, né, eu acho que as mulheres mais velhas elas têm uma dificuldade maior, porque a cultura geracional, eu acho que influencia muito. Né? Uma mulher de 60, de 70 anos, ela viveu uma outra realidade que não uma jovem adulta dos seus 20, 30 anos. Eu acho que o nível socioeconômico também influencia, mas nem sempre para o lado que a gente acha. Às vezes, a mulher mais humilde, ela não atura. Ela, às vezes, é a chefe do lar, é ela que banca as contas, e ela não atura nada. Não é que ela não tenha nada a perder, né? Mas ela vai e procura, e seja o que Deus quiser. E, às vezes, a mulher de um poder aquisitivo maior, ela tem... Eu lembro uma vez, né, contar aqui para vocês, né, uma audiência que eu fiz, que para aquela mulher, né, naquele contexto que ela vivia, e é isso que nós estamos falando, né? Ela sair do lugar onde ela morava, tirar os filhos da escola particular, deixar de ter um plano de saúde particular, deixar de viver o contexto que ela vivia econômico, para ela considerava que era uma perda muito grande. Então, ela adiou muito tempo pela sua profissão que ela tinha, né? Porque o marido arcava com a maior parte das contas, ela adiou muito procurar a justiça. Então, a gente acha assim, não, a mulher que tem dinheiro sempre procura. Nem sempre, eu acho que isso tem uma mescla muito grande. Mas eu acho, sem dúvida, que a questão da idade ela contribui muito para uma maior rapidez na procura do sistema de justiça. E quantas a gente não sabe que deixam, às vezes, de procurar ajuda justamente por terem ouvido isso que a senhora acabou de comentar. Não tá exagerando. Será que tu não está exagerando? Ou que exagero? Né? Ou mesmo esse, tá ficando louca, é coisa da tua cabeça. Né? Muitas vezes a mulher é desestimulada a denunciar por ouvir isso até mesmo de uma amiga.
Daí a importância desses vídeos, né? Para que todos nós fiquemos atentos ao que pode estar acontecendo com uma mulher. Doutora Carla, Está aberto para mim? Nesse contexto também eu queria encaminhar um questionamento para a senhora, porque essa violência cumulativa, né, que impõe à mulher um sofrimento emocional significativo, a ponto de desencadear uma ansiedade, crises de choro, alteração comportamental alimentar, afastamento do grupo familiar, isolamento, enfim, ele também se reflete, como a gente falava, né, no núcleo familiar, né? E hoje, também por uma alteração legislativa importante, de uma forma expressa, a Lei Henri Borel trouxe uma nova camada ali de proteção, né? Deixando expresso que crianças e adolescentes hoje também são considerados vítimas e estão sobre o abrigo das medidas de proteção da violência doméstica. Então, acho que como a senhora vê, né, a posição dessa mulher que sofre por uma ou por outra razão, aceita, naturaliza essa violência psicológica que ocorre dentro de casa e por muitas vezes em frente aos próprios filhos, que passam também ali 10, 11, 12 anos vivenciando esse desgaste familiar, essa pressão psicológica, né? E a posição dessa mulher também como guardiã, como protetora dessas crianças, né? Porque a decisão de denunciar, a decisão de buscar uma responsabilização e romper com esse ciclo de violência, coloca talvez ela numa situação de vulnerabilidade, que nós sabemos que no momento que a mulher tenta romper o ciclo, ela também se torna mais vulnerável, né, a outras atitudes do agressor, mas também não romper esse ciclo também faz com que ela talvez coloque o núcleo familiar, os próprios filhos, em situação de vulnerabilidade por muitos anos. Qual é a sua percepção, né, dessas relações da violência doméstica, que é inicialmente direcionada contra a mulher, mas que expõe a perigo a prole, né? A violência doméstica, né, contra a mulher, a psicológica, a física, qualquer tipo de violência contra a mulher atinge os filhos. Isso é sabido, né? Que eles vão ter uma probabilidade maior de repetir esses padrões de violência. Então, de terem um comportamento abusivo com seus futuros parceiros ou de se submeterem a comportamentos abusivos. Então, um filho que vê o pai agredindo uma mãe, ele vai ter uma probabilidade maior de repetir esse padrão com o seu relacionamento. E a mulher, a mesma coisa. Mas a gente tem, Karina, que fazer uma diferença, né? Enquanto a mulher vítima de violência, ela sofre a violência, ela é o foco da violência e, com isso, acaba atingindo os filhos. Né? E esses filhos também são vítimas. É disso que a gente está falando quando a gente fala da Lei Maria da Penha. Agora, um outro ponto é quando o foco da violência são as crianças. E aí a gente tem a Lei Henri Borel, do menino Henri Borel. Né? Então, eu acho que nesse ponto, quando a gente tem a criança, menino ou menina, adolescente, sendo o foco da violência, e a mulher ali como responsável, como mãe, ela é conivente de alguma forma, ela deve responder pelo crime, assim como o pai, ela é responsável, né? Ainda que por omissão de ter pedido socorro. Aliás, a Lei Borel, ela tipifica como crime não comunicar às autoridades, não, eu não estou com o tipo penal da lei, não estou com a lei aqui, não comunicar às autoridades quando existe um crime de violência contra crianças e adolescentes. Mas o meu medo é a gente colocar a mulher que é vítima de uma situação de violência e os seus filhos também são vítimas dessa situação de violência e essa mulher de vítima passar a ser responsável ou passar a ser
agressora, ou conivente, ou coautora. E eu vou te dar um exemplo muito claro disso, que eu estou falando, né? Esse caso que eu comentei no Rio de Janeiro, é só porque a gente pega assim, um caso que é muito radical, a gente consegue contextualizar melhor, assim, para exemplificar. Essa mulher com os 2 filhos, né? Hoje já adultos, né? Que permaneceu em cárcere privado por 17 anos. Ela permaneceu, tem uma violência doméstica contra ela. E os filhos também permaneceram. Hoje são maiores de idade, mas enquanto adolescentes, não tinha lei, mas eles permaneceram. A gente questionar, será que essa mulher ela podia ter feito alguma coisa para os filhos, na condição também que ela estava? Ela tinha essa possibilidade? Se a gente sai de algo tão extremo como no cárcere privado, será que uma mulher que sofre violência psicológica diuturnamente, que não tem mais forças para reagir, será que ela consegue ainda assim proteger o seu filho ou a sua filha? Então, a gente tem que ver isso em cada caso concreto, ter uma sensibilidade para a gente não pegar a lei Henri Borel e colocar isso mais uma responsabilidade nas costas da mulher. Eu acho que sim, quando tem alguma coisa grave, como teve no menino, como às vezes tem de abuso sexual, e a mulher é conivente, ela sabe, ela tem que ser punida, sem dúvida. Mas quando ela também é vítima, e a gente tem que parar e olhar com cuidado para não colocar mais esse peso em cima dela. Doutora Carla, agora nós temos mais uma pergunta ali, que eu até tomei a liberdade de já ir respondendo no chat, né, quanto à prescrição no âmbito criminal, né, que prescreve em 4 anos, e no âmbito civil, eu já ia colocar aqui que prescreve em 3 para indenização, para reparação, mas sempre levando em consideração que quanto à reparação por danos morais, recentemente, o STJ entendeu que seria imprescritível. Eu iria mencionar ali no chat, mas se a senhora tiver algo a acrescentar ou até mesmo a me corrigir, a senhora fica à vontade. Só para te agradecer, eu vi a pergunta, abri aqui, vi que a pena era até 4 anos, estava aqui pensando ao mesmo tempo, qual é a tabela do artigo 109 para poder responder? Não, te agradeço por essas de crime. Mas antes de você passar para outra pergunta, eu queria falar um negócio que eu tinha anotado aqui. Se você me permitir, é claro. Certeza. Sobre na Lei Maria da Penha, quando a gente fala aqui do Ministério Público, artigo 26, né? Caberá ao Ministério Público, sem prejuízo de outras atribuições, nos casos de violência doméstica contra a mulher, quando necessário, requisitar força policial. Isso, qualquer promotor do crime sabe que pode requisitar força policial. Essa é fácil. Mas aí vem depois assim, requisitar serviços públicos de saúde, educação, assistência social, segurança, dentre outros. Será que nossos colegas estão lembrando, e aí respondendo quando Karina me perguntou o que se faz, né, no âmbito ali de um juizado de violência doméstica, nós enquanto promotores e promotoras de justiça, de verificar, de fiscalizar e até requisitar para que uma mulher seja atendida, tenha um acompanhamento psicológico, psicossocial. E aí eu volto aqui para o artigo 2º da lei, que tem assim, muita pertinência com o que nós estamos falando, né? Que traz a mulheres para os direitos humanos, né? Que, mais uma vez, a gente só precisa lembrar, né? Que não é a Declaração dos Direitos do Homem, Declaração dos Direitos Humanos, e que uma mulher é um ser humano e é uma pessoa, enfim, coisas que parecem ultrapassadas, mas a gente precisa reafirmar, né? O artigo 2º da Lei Maria da Penha. Toda mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade, religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservando sua saúde física e mental. E aí continua o artigo, né? Mas essa saúde mental, que tem toda a relação com o crime de violência psicológica que a gente está tratando, que tem toda a relação com a presença de um defensor público para garantir a tranquilidade dela numa audiência, numa investigação policial, que tem também relação com o artigo 26, que nós vimos da Lei Maria da Penha,
que também está relacionado com as convenções internacionais, das quais o Brasil é signatário, como a Convenção de Belém do Pará, a Convenção para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Então, a gente tem um embasamento jurídico muito grande para potencializar o trabalho do Ministério Público nesse enfrentamento, não só da violência física, mas também da violência psicológica. Doutora, pelos esclarecimentos. Doutora, eu vou tomar a liberdade, mais uma vez, de retomar um comentário que foi feito no YouTube pela nossa querida Karen Neto. E eu já tomo a liberdade também de falar na querida Karen, a amiga Karen Neto, porque a Karen teve a oportunidade de trabalhar no Ministério Público. A Karen é psicóloga, tem muita experiência nessa área. E o comentário dela ali no canal, e até para a senhora poder nos dizer exatamente como funciona no Rio de Janeiro, ela apontou que a diferença, né, entre perito e assistente médico, e que, por lei, o médico assistente não pode ser perito. E que no Rio Grande do Sul, o profissional que faz a perícia psíquica é o perito criminal do IGP. Então, se a senhora pudesse nos dizer como é que, de um modo geral, é feito no Rio de Janeiro, e se já estão fazendo, daí não no tocante à violência psicológica, ou se os peritos conseguem fazer no tocante à lesão corporal, do dano psíquico, no caso, quando existe a comprovação de haver realmente uma doença que aquela vítima, né, apresenta um CID. Como é que ocorre no Rio de Janeiro? Aqui nós temos o IGP, o Instituto Geral de Perícias, que é seria o responsável por fazer essa perícia. No Rio de Janeiro, é o Instituto Médico Legal, e não está sendo feito, eles não têm um médico psiquiatra para realizar essas perícias, então não é feito. O que eles podem fazer com base em informações de um médico psiquiatra, ou da rede pública de saúde, ou particular, que coloque o CID respectivo. Mas aí a gente entra numa questão que a gente está saindo do crime de violência psicológica, indo para o crime de lesão corporal, que é da saúde física e mental. Mas, no momento, não é feito no Rio de Janeiro. Certo, só para não deixar passar ali o comentário da Karen. Muito obrigada. Deixa eu ver se nós temos mais alguma outra pergunta. Karina, alguma outra pergunta? Sim, olha, é uma satisfação. Várias. Teríamos aqui um bom tempo para muitas questões para a gente conversar, mas lhe ouvir, doutora Carla, é uma satisfação sobre uma temática de violência psicológica, porque como se tem ciência, ela é a porta de entrada realmente para formas mais agravadas de violência, né? Tanto de agressões quanto até o próprio feminicídio. E me parece que todas essas campanhas, todos esses movimentos que têm trazido à tona reflexões para conseguir, dentro de um linguajar mais claro, esclarecer a população a respeito de situações que possam configurar violência psicológica, hoje é de importância fundamental. Se nós pegarmos a análise dos dados apresentados pelo Anuário Nacional de Segurança Pública, publicado agora em 2022, ele traz ali uma queda nas taxas de feminicídio. Mesmo assim, doutora Carla, 2.695 mulheres perderam a vida entre os anos de 2020 e 2021, né? Mas, por outro lado, todos os indicadores de violência doméstica sofreram um aumento: lesões, importunação sexual, assédio, né? Ameaças. E esse anuário, de uma forma inédita, ele mapeou, ainda que de uma forma preliminar, e num curto espaço de tempo do ano de 2021, registros acerca dos crimes, dos novos tipos penais de perseguição e violência emocional. Ele trouxe a conhecimento que foram mais de 27 mil registros de ocorrência acerca do crime de perseguição e mais de 8 mil registros de ocorrência mapeados no que tange ao crime de violência psicológica. Esse anuário também ressaltou ali, achei muito importante, por isso que eu ressalto também aqui, que o crime de perseguição é um fator
e um indicador muito importante para o risco de morte, né, daquela vítima desta perseguição, desse stalking, né? E também ressaltou que os danos emocionais decorrentes desse tormento, né, que é o crime de perseguição que a mulher sofre, pode perdurar longos anos da vida dessa vítima, né? Em regra, doutora, todas essas mensurações, esses indicadores que são publicados pelo Atlas da Violência, pelo Anuário, eles servem de orientadores, né, para a adoção de programas, projetos, políticas públicas pelas instituições, por todas as esferas de poderes. E a gente vê, assim como campanhas que são lançadas pelas instituições, alguns estados caminhando no sentido de buscar implementar políticas públicas que enfrentem, né, a violência doméstica. Temos aí alguns projetos, algumas políticas caminhando no sentido de ampliar a questão do encaminhamento do agressor para grupos reflexivos, caminhando no sentido de buscar implementar uma política de monitoramento eletrônico desses agressores, também no sentido de que a temática da violência seja trazida para a área da educação, implementando programas de discussão dentro dos estabelecimentos escolares. E eu lhe pergunto, doutora Carla, como a senhora percebe, né, esse tipo de política pública, esse tipo de programa no que tange ao resultado de enfrentamento na violência psicológica, que é a porta de entrada das violências agravadas, excelente, né? E se a senhora tem conhecimento, se no estado do Rio de Janeiro, outros estados, essas políticas foram implementadas e, de alguma forma, já foram mensuradas. Eu acho que toda política pública ela gera um resultado maior ou menor, dependendo da efetivação e da realização de impacto no combate à violência doméstica. Me preocupa um pouco, né, e falando aí de números, né, você falou números nacionais, vou trazer números aqui do Rio Grande do Sul, que foram 97 mulheres mortas por feminicídio no ano passado, 50 mortas até junho desse ano. E o índice do feminicídio a gente consegue mapear, mas o que eu ia dizer, me preocupa quantas tentativas de feminicídio não foram registradas como lesão corporal ou como ameaça. E isso mascara, né, esse mapeamento da violência. Então, acho que é um trabalho a ser feito tanto junto à polícia e quanto nós também, no oferecimento da denúncia, é identificar bem até onde vai, isso é no caso concreto, isso não é fácil, mas até onde vai a lesão corporal, aquele dolo, aquela intenção de lesionar, e até onde isso não passou por uma tentativa frustrada de um feminicídio, e nós podemos aí ter uma visão maior do que está acontecendo. Muitas vezes esses números aqui que a gente vê não são o que exatamente ocorre, né? Tanto aqui no Rio Grande do Sul como em outros. E uma outra estatística que eu vi que me chamou a atenção do Rio Grande do Sul, mas eu acho que isso espelha todo o país, é de que 80% dos feminicídios foram praticados por companheiros e ex-companheiros. 80%. Desses 80%, 74% as mulheres foram mortas dentro de casa. Então, vejam, a gente sabe quem, a gente sabe onde, a gente não sabe o quando. Então, eu acho que todas as políticas públicas têm que ser com o objetivo de evitar esse quando. Qualquer outro crime é difícil da gente conseguir identificar tão pontualmente quando a gente identifica o crime de violência doméstica. Então, é possível fazer um trabalho efetivo. E aí vão com as medidas protetivas, se bem que eu vi que o Rio Grande do Sul concede muitas medidas protetivas e grande parte dessas mulheres estavam amparadas de medidas protetivas, mas de esclarecer a essas mulheres. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma iniciativa aqui na capital muito positiva
de que as mulheres que estão com medida protetiva deferida, o juiz ou a juíza chama para uma reunião, independente de investigação, independente de processo judicial, estamos falando só do processo da medida protetiva. E ela, sem entrar em nenhum caso, ela explica o que acontece num ciclo da violência, o que é uma medida protetiva, que o processo de uma medida protetiva ele é separado, autônomo, não com essas palavras, mas que as vítimas possam entender do processo judicial, que não é porque tem uma medida protetiva que ela pode abandonar e nunca mais ir numa delegacia, que precisa do depoimento dela. Então, a gente tem essa iniciativa de algumas juízas aqui no Rio de conversar com as mulheres que têm medida protetiva. Por outro lado, no Tribunal do Júri, mas aí a gente já está num estágio mais grave da violência, de que também as mulheres são chamadas aí por colegas do Ministério Público para tratar dessa violência. E se a gente está falando com as mulheres, estamos em tentativas de feminicídio que chegaram à justiça, para que elas tenham ali todo o cuidado, a cautela, identifiquem também o ciclo da violência. Então, assim, cada palestra que se dá, cada informação que é colocada, cada acolhimento que é feito é um número a menos nessas estatísticas que nós estamos vendo. Isso eu não tenho dúvida, né? Agora, quanto mais iniciativas, quanto mais propostas, quanto melhor elas forem executadas, maior vai ser a diminuição desses índices. Não, com certeza, eu acho que tem que... E aqui no estado do Rio Grande do Sul, pelo menos, a gente pode dizer que, sim, se está buscando fazer um trabalho quase hercúleo, assim, no sentido de que o registro, não só de fatos que envolvam a Maria da Penha, mas os próprios homicídios, né, sejam adequadamente lançados nas ocorrências policiais. Porque no momento em que se busca fazer análise de dados, evidentemente que esses dados têm que ter sido lançados corretamente, senão nós não vamos ter uma análise que reflita a realidade realmente do Estado, né? Eu acho que, sim, se passa primeiro por essa questão de nós termos dados fidedignos, né? E acho que isso é uma questão de aprimoramento do sistema de justiça como um todo, né? Nós temos aí tabelas do Poder Judiciário sendo atualizadas para que também, ao cadastrarmos as nossas ações, se lance ali, né, o gênero, se lance ali o tipo criminal correspondente e se cadastre, especialmente, que se trata de um crime contra a mulher, que me parece que são esses lançamentos adequados que vão depois permitir também que a gente faça uma análise de quantas denúncias, de quantas condenações nós obtivemos, quantas medidas de proteção e também no que tange a uma reincidência específica nos delitos, né? Mas no que tange a violência emocional, doutora, realmente essas medidas, essas políticas, né, como, por exemplo, um monitoramento eletrônico do agressor, né, que num primeiro momento se afigura como algo que impedirá o contato físico com ela, né, e possivelmente aquela agressão, mas ele, na sua visão, na sua percepção, assim como outras políticas, tem condições de frear a violência, essa violência inicial, essa porta de entrada, essa violência psicológica que a mulher sofre e pode sofrer por outros meios que não há aproximação do agressor com ela, aproximação física? Você fala no que tange a medida protetiva. Existem algumas tentativas, né, de além de conceder uma medida protetiva à mulher, né, encaminhar esse agressor para um grupo reflexivo, monitorar esse agressor para que ele não se aproxime fisicamente da vítima. A senhora acredita que essas medidas também terão ou podem ter um resultado positivo no enfrentamento da violência psicológica dessa mulher? Acho que sim, eu acho que o grupo reflexivo tem um grande papel, uma grande importância nesse combate à violência. Eu acho que não adianta a gente tirar a mulher de uma situação de violência e deixar aquele homem reproduzindo isso em outras mulheres. Então, o grupo reflexivo entra nesse viés de um combate, não em relação àquele crime, mas a todos os crimes. Eu gosto muito dessas iniciativas, acho que poderiam ser mais usadas e mais frequentes,
né? Tem alguns lugares que, infelizmente, não tem. Aqui no Rio de Janeiro, acredito que no Brasil todo, ainda não estão organizados todos os grupos reflexivos, com todas as horas que sejam necessárias, todos os encontros, mas assim, eu acho que é algo que está se caminhando para isso. Eu tenho um pouco de receio com a justiça negocial, porque acho que, tirando os grupos reflexivos, mas que para se ter ali uma mediação, as pessoas têm que estar em pé de igualdade, têm que estar no mesmo nível. E a mulher que sofre violência, ela está numa situação de vulnerabilidade. Existe essa subjugação entre ela e o agressor, então eu acho que ela não está pronta para estar numa mesa ali de negociação e, com isso, abrir mãos, fazer renúncias. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com a mediação, não é que seja contra ela, mas tem que ter muito cuidado com a mediação dentro da violência doméstica, enquanto a mulher não tiver fortalecida o suficiente. Mas os grupos reflexivos, faz parte ali do contexto, né, dessa justiça restaurativa, acho que a gente pode chamar assim, não sei ao certo, mas, sem dúvida, é um ponto importante, né? Mas eu não sei, Karina, eu tenho dúvidas, e aqui vou dividir com vocês, né, uma questão, um pensamento, né? Não é uma afirmação, algo pessoal. Eu tenho dúvidas de que o grupo reflexivo seja efetivo em 100% dos homens. Eu acho que talvez por algumas questões que fogem aí o meu conhecimento em termos de psicologia, eu vi aqui nos comentários alguma coisa falando sobre narcisistas, eu não consegui acompanhar direito, mas ali os sociopatas, questões ali de perversidade, em termos de personalidade, eu tenho dúvida se o grupo reflexivo conseguiria atingir a todos, né? Mas uma boa parte, eu acho que sim, eles podem surtir um bom efeito. Doutora Carla, eu sei que já estamos passando da hora, mas eu posso fazer mais uma pergunta que está ali no YouTube? Por favor. Claro, por favor. Obrigada, muito obrigada. Então, para finalizar, doutora Carla, eu tenho aqui a última pergunta da doutora Viviane de Faria Miranda. A doutora Viviane, ela é juíza de direito no estado do Rio Grande do Sul e nos traz a seguinte pergunta. Pergunto se a palestrante acha que a criminalização da violência psicológica pode produzir uma redução do alcance do conceito, transferindo aos órgãos criminais o poder de definir a violência de gênero. Pergunta difícil, doutora Viviane. A doutora Viviane está escrevendo sua dissertação de mestrado sobre violência psicológica. Ai, que delícia. Comento aqui, porque eu recentemente tive a oportunidade também de conversar com ela, uma grande amiga, sobre esse assunto. Eu acho que tudo tem dois lados, né? Sempre um positivo e um outro negativo. A violência de gênero ela é muito maior do que um crime de violência doméstica. Ela está muito estruturada, né, na sociedade. A gente vê isso na parte do trabalho, na parte do poder, dos espaços de poder. Então, eu acho que a violência de gênero ela é tão maior que, na minha concepção, né, a definição ou não da violência psicológica não vai diminuir esse espaço quando a gente pensa na violência política, no assédio que ocorre nos outros espaços, né? E aí, doutora Viviane, mulher, eu também estou com 3 outras mulheres aqui, né? Em qual momento, não vou nem dizer se, né? Mas em qual momento da nossa carreira nós já não passamos por uma violência de gênero? Em algum momento, quando começamos, no meio das nossas carreiras, agora. Então, a violência de gênero está presente, não só profissionalmente, mas na vida, na fala, né? Quando nós somos interrompidas, quando somos explicadas do óbvio. E a gente tem os fenômenos aí, né? Usando os nomes bonitos que o direito estadunidense traz no Men's Interrupting, Men Explaining, a gente já falamos já do gaslighting. Então, eu acho que a violência de gênero é muito maior, né? Creio que não... Como creio que a luta também é muito maior, né? Então, assim, a modificação, a transformação da sociedade é muito maior. E quero eu crer que não vai ficar dimensionada nem prejudicada
pela questão da violência psicológica. Doutora Carla, eu disse que seria a última, mas eu não podemos deixar de responder a pergunta do Venâncio, né? Felizes de nós que temos aqui o Venâncio participando também, nós não temos que trazer só as mulheres para esse debate, para essa luta. O Venâncio pergunta como evitar a reincidência nesses delitos. E já antecipo a todos que nos assistem e nos ouvem que, se tiverem outras perguntas, podem encaminhar para o e-mail do GPVid, que foi colocado ali no chat, que eu me disponho também a fazer contato com a doutora Carla e nós podemos, na sequência, responder. Mas, então, a pergunta do Venâncio, o que a senhora teria para nos dizer? O meu @ Vamos Mulherar, né? Não só para o CEAP, vocês podem me encaminhar perguntas também pelo Instagram, que só eu que respondo. Evitar reincidência com acompanhamento das medidas protetivas, através dos grupos reflexivos, fazer um trabalho de base, desde a educação, como também campanhas além de informação, de enfrentamento, mas locais de denúncia, ter acesso, né? Ouvidoria do Ministério Público, ouvidoria nacional, CNMP, mas as ouvidorias locais do Ministério Público, divulgação e um trabalho com os homens. Violência doméstica, a gente não trabalha, o discurso não pode ser só para mulheres, por isso que eu comentei lá no início, né? Assim, a paridade não só na mesa, mas na plateia. Então, que bom que o Venâncio fez essa pergunta, que bom que ele está aqui, que bom que está preocupado, eu vi outros homens também aqui, mas eu gostaria muito que tivessem outros homens também preocupados com isso, e em especial em conversar com os homens, né? Eu prefiro conversar com mulheres, o nome ali que eu botei para vocês me procurarem do Vamos Mulherar já denuncia isso, mas eu reconheço que uma fala com os homens também é muito importante. É que eu não tenho muita paciência para agressor, sabe? Então, na hora de chamar para falar um grupo reflexivo, não é o meu perfil. Eu acho que faz parte ali da nossa inteligência, a gente saber com quem a gente fala. Então, eu tenho toda a paciência do mundo para ouvir uma vítima. E 0,1, nenhum por cento para poder lidar com o agressor. Mas eu sei que tem ótimos profissionais que falam e falam muito bem fazendo esse trabalho. Mas antes da gente terminar, eu tenho algo a falar. Na verdade, eu só queria agradecer, dizer que eu estou muito feliz de estar em terras gaúchas, né? E que aí é só assim, para a gente tratamos de assuntos tão densos, né? Tão intensos, que nos mexem em algum momento da fala. Tenho certeza que algumas de nós aí nos transportamos para alguma situação que vivenciamos enquanto mulheres, enquanto pessoas, né? Mas não só para quebrar esse conteúdo assim tão forte que nós temos, eu queria falar para a doutora Karina, a doutora Marta, doutora Carla, eu não sei qual é um gosto de chimarrão. Nunca ninguém me deu para provar um chimarrão. Então, assim, Estamos lhe devendo, então. Exato, é isso que eu queria, né? Publicamente, assim, um pedido. É uma falha, então, das gaúchas. Compromisso, né? Tá certo, então. Acho que fica o convite para a doutora Carla vir nos visitar, e a gente pode não só apresentar o chimarrão, como os bons vinhos do sul, a boa comida. Exato, mas dizem que é muito semelhante a um chá, mais amargo, mas semelhante a um chá. Mas eu lhe prometo, então, que na próxima oportunidade que a senhora tenha de nos presentear com a sua fala, que a senhora, então, possa vir ao Rio Grande do Sul para, então, experimentar o nosso chimarrão. Então, a Marta me traz um pouquinho quando vier para o Rio de Janeiro. Também. Eu não. Obrigada, gente. Desculpa a brincadeira. Nos comprometer num próximo encontro presencial, né, que a doutora Carla está planejando organizar, e que eu gostaria de auxiliar junto com outros CEAPs. Nós vamos levar um chimarrão. Isso e uma térmica, que ele precisa de uma térmicazinha, para quem não conhece. O chimarrão é um chá, né, feito num tipo de porongo, que é um tipo de uma cuia, e junto tem que sempre levar água, porque ele é tomado várias vezes. Praticamente 1 litro, né? Então, assim, nós vamos ter que procurar e vamos lhe entregar pessoalmente. Mas, que bom. Um agradecimento especial à doutora Carla, um agradecimento também muito grande à doutora Karina, que apesar das dificuldades dos colegas que eu sei que estão lá na execução, lá na ponta,
em razão do elevado número de processos, principalmente no âmbito da violência doméstica, prontamente se dispôs a vir aqui participar, debater esse assunto tão importante para nós. Nesse dia chuvoso, como a doutora Carla referiu ali no início, então, doutora Carla, muito obrigada mesmo pela sua participação, foi um prazer, espero poder lhe encontrar nas próximas reuniões da Copevid. Eu já disse para a colega Valdirene que nas próximas eu irei, não tive, a Valdirene foi para as nossas anteriores, mas sei que fomos muito bem representadas também. Doutora Marta, muito obrigada também por nos oportunizar esse estúdio maravilhoso, os servidores do CEAF que nos acompanham, nos auxiliaram tanto nesta manhã. Eu posso finalizar, então, nosso evento com mais um vídeo, doutora Carla? Ótimo, sim. E o próximo eu deixo, então, para postar na sequência nas nossas redes sociais. Então, muito obrigada a todos que nos acompanharam, a todos os colegas, a todos os integrantes da rede de proteção, a doutora Viviane, a Karen Neto, ao Venâncio, que participou também. Muito obrigada, um ótimo dia a todos. Passar para a Karina. Karina, mais alguma consideração? Não, só dizer que é sempre uma satisfação estar com vocês aqui, gurias, e é um prazer ter conhecido a doutora Carla, e especialmente a gente poder aqui ter a oportunidade de questionar sobre um tema que realmente hoje desperta para a atenção de todos, né? É um momento assim que realmente enseja uma reflexão, e uma palestra de tamanha qualidade, assim, eu acho que engrandece não só nossos colegas, né, mas todos aqueles que tiverem a oportunidade de ouvir depois o vídeo, a gravação dessa web, terão a oportunidade aí de, no mínimo, reforçar aquilo que já pensavam ou até adquirir algum conhecimento também. Foi muito grato, doutora Carla, estar com a senhora aqui nesse momento, e eu desejo aí um bom dia, bom trabalho. Antes de passar o vídeo, eu queria fazer também, logicamente, o agradecimento à Carla, que nos trouxe assim, a grandeza desse conhecimento. A Carla Frost, que planejou todo esse ciclo e tem se dedicado à formação da rede. A Carla comentou a questão da importância de trabalhar a rede Polícia Civil. Num dos lançamentos que eu vou agora divulgar, ontem nós tivemos aqui com a delegada responsável pelo departamento ali da violência doméstica aqui em Porto Alegre, mostrando que a Clara está muito preocupada em trabalhar a rede. Aqui ela veio gravar um vídeo aqui para o CEAF, para justamente divulgar a importância do trabalho da Polícia Civil junto com o Ministério Público e toda a rede. E a questão aqui da Karina, que nos traz... muito importante para o CEAF, a presença do promotor que atua na ponta, também trabalhando a parte da capacitação. A gente sabe que os colegas que vêm aqui, né, Carla, é muito difícil para eles virem, é a questão das audiências, do dia a dia. Mas a presença tua, Karina, aqui representa que a nossa base também está preocupada com a capacitação e a informação. Eu passo uma informação a todos os nossos colegas, ouvintes e rede, que o 5 de Agosto Lilás vai compor várias atividades que a gente já desde agora está convidando todos. Amanhã a doutora Carla vai gravar um CEAFcast, então nos procurem, nos sigam, não só no YouTube do CEAF, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, mas também no Spotify, que a gente vai fazer um CEAFcast, atuação do combate à violência contra a mulher, que a doutora Carla vai fazer aqui amanhã com a... doutora Márcia Kerr. Com a doutora Márcia Kerr. No dia 16, nós vamos ter aqui uma webconference, os impactos da violência na saúde mental das vítimas, que nós vamos estar com a psicóloga... A Karen Neto, que estava nos ouvindo e nos assistindo. A Karen Neto e a colega Amanda Giovanaschi. Aí traz aí a voz da base do interior, aí direto da Uruguaiana, onde o chimarrão é muito presente. Também nós vamos fazer no dia 1º de setembro, que vai se estender para além do Agosto Lilás, que é um mês que, na realidade, né, a Carla nos trouxe essa posição, que eu achei bem interessante, que nem tudo, às vezes, dá para fazer no agosto, porque senão os colegas não conseguem nem assistir e participar. E o ciclo de diálogos, né, Marta? Dia 19, o ciclo de diálogos. Em razão da recomendação número 89 do Conselho Nacional do Ministério Público. Nessa data, então, teremos a oportunidade de conversar
com os mais diversos integrantes da rede de proteção para falar um pouco do trabalho de cada um. No dia 19, aqui no Ministério Público, no auditório do Mondercil, também vai ter presencial. Depois a Carla vai também trabalhar ali no nosso Kifner, o lançamento dos cursos que nós tínhamos comentado, Carla, contigo, que é violência contra a mulher, a importância da capacitação da rede de proteção e, né, que aqui a Kalina já está convidada para vir aqui compor esse trabalho, que é trabalhando em uma promotoria de violência doméstica, que a Carla está trazendo vários colegas, né, a gente não sabe da dificuldade, que estão vindo aqui gravar um pouquinho dessa experiência para dividir, não só com nossos colegas, mas também dividir com as nossas equipes, com os nossos estagiários e com toda a rede que tiver interesse em receber esses maravilhosos vídeos aí de capacitação que a doutora Carla está preparando pelo GPVID e pelo CEAF. E depois também teremos um MP Talks com o nosso querido Tiago Perobon, falando sobre o formulário de avaliação de risco. Eu tenho, assim, um comentário para fazer, né? Geralmente, os colegas sabem que eu não fico aqui, às vezes, em todos os ciclos, justamente porque quando tem um mediador, mas hoje eu fiquei porque eu também sou uma apaixonada pela matéria e tenho uma verdadeira admiração pelo trabalho de vocês e de todos os colegas e profissionais dessa rede. Eu acho que, como a Carla falou no começo, me encanta, né, esse desprendimento de vocês de trabalhar numa área tão difícil, porque ela é multiportas, e o trabalho que vocês estão fazendo nessa rede, que envolve a Polícia Civil, que envolve a psicologia, que envolve a sociedade e que envolve a vítima. Então, assim, sou uma admiradora, antes de tudo, do trabalho de vocês e dessa luta que vocês estão desenvolvendo para acabar com essa chaga que é a violência, não só contra a mulher, mas contra a família e contra qualquer tipo de violência existente na nossa sociedade. Para o vídeo, deixo um mega beijo aí para os nossos colegas estagiários e para essas mulheres maravilhosas aqui que eu estou hoje convivendo. Eu sou uma aluna desse conhecimento de vocês. Thank you.